Da quinta nós estudamos, paramos um pouco para meditar, compreender e também sermos ensinados pelas Escrituras Sagradas em relação sobre algumas coisas pontuais. É evidente que a confissão de fé congregacional, assim como nós temos também outras confissões de fé, Savoy, Westminster, enfim, elas apenas pontuam algumas coisas importantes em relação à palavra do Senhor. E essa confissão que nós temos, ela justamente nos ajuda a entender qual é o ponto, quais são justamente o nosso entendimento em relação às Escrituras Sagradas. É evidente que, como congregacionais, nós não podemos desprezar os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. São 28 pontos que Roberto Redicale, o missionário, nos trouxe, porque quando ele chega no Brasil, quando as denominações se instalam também no Brasil, além da congregacional, outras também, ele percebeu que havia assim, sabe, meus irmãos, uma coisa muito solta em relação à palavra do Senhor. Então, de forma sábia, cheia do Espírito Santo, Roberto Redicale nos deixa 28 artigos, mas também, de forma um pouco mais completa, nós estudamos a confissão de fé, que além de trazer alguns assuntos que Roberto Redicale, em seus 28 artigos, já mencionava, nós aprofundamos um pouco mais o entendimento em relação a algumas coisas das Escrituras Sagradas. Na penúltima quinta-feira, porque quinta-feira passada nós tivemos a abertura, a aula inaugural do curso básico em Teologia e Pregação. Ontem não pude estar na primeira aula de forma presencial, mas eu vi pelas fotos que, graças a Deus, os alunos chegaram. Percebemos nas fotografias, eu vi o irmão Ademir também, Eu ontem estava aqui também, eu percebi os irmãos bem alegres nas salas de aula, estudando a palavra do Senhor. Isso é muito bom, meus irmãos, porque se nós não estudamos a palavra do Senhor, certamente ficamos assim um pouco soltos. Eu até hoje de tarde, eu coloquei até no Instagram, que também que estava estudando sobre esse capítulo da santidade, da santificação, que o escritor Chandra Han, que ele fala que quando o cristão não conhece a sua própria Bíblia, ele vai permanecer imaturo e infantil. A gente percebe quanta infantilidade na igreja. E o mais interessante de tudo, que... Obrigado, meu querido. Só espero que você compartilhe um pouco do seu cabelo comigo, tá certo? A minha gratidão, meu amado. Muito obrigado mesmo por sua gentileza. Deus abençoe sua vida. Então, nós estamos falando, postando justamente isso, que a gente vê muita infantilidade na igreja. Interessante que Jesus Cristo não nos chama para sermos infantis. Jesus Cristo nos chama para ser como uma criança. E a ideia de ser criança não é a ideia de ser aquele brincalhão, Joaci, de ficar, bagunçando, coisa de criança, Eu não vou contar de novo meu testemunho aqui na igreja, porque os irmãos vão querer passar para os netos e vão ser, pastor, foi bagunceiro. Mas Jesus Cristo nos chama para ser criança, a ideia de que perdoa fácil, não gera rancor no coração, é aquela que está disposta. Mas Jesus Cristo nunca nos chamou para sermos infantis. O que é infantilidade? É justamente aquele choro de birra. Quando você chama a atenção de uma criança, ela esperneia. Tem crente que esperneia quando o Senhor Deus exorta, pela sua palavra, acha ruim, faz biquinho, aí sai chateado. São coisas infantis. Às vezes nós, como cristãos adultos, somos infantis. Interessante que ele coloca no livro que a igreja, de fato, deve permanecer na verdadeira palavra de Deus, porque senão nós nunca vamos sair do berçário. A gente nunca vai sair, sabe, não, irmão João, de ficar só comendo a papinha. Deus quer nos dar arroz, meus irmãos, Deus quer nos dar feijão, Ele nos quer dar comida que possamos mastigar e, de fato, com os nutrientes desses alimentos, saciarmos e assim também termos saúde. E quando nós falamos isso, falamos sobre questões espirituais. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 6. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 14
da nossa confissão de fé congregacional. Nós vamos estar justamente aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor Deus para o nosso crescimento. O nosso é capítulo 14. Se os irmãos forem estudar a confissão de fé de Westminster, é o capítulo 13, porque na nossa confissão nós acrescentamos, melhor dizendo, alguns capítulos, e um deles é sobre o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá da santificação, Romanos capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo, está escrito assim nas Escrituras Sagradas: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus amados, só para a gente ter uma ideia, um panorama, um pouco do que Paulo está dizendo, eu vou tentar aqui trazer uma história bem breve para que a gente possa entender Romanos 6. Paulo está dizendo assim, como uma pessoa que está escrava ao seu Senhor, humanamente falando, né? Como nós presenciamos no Brasil há muitos anos atrás, em que os escravos eram trazidos como mão de trabalho de forma forçada. Paulo está dizendo o seguinte: imagine um escravo servindo o seu senhor, e ele serve ao seu senhor de forma assim contínua. Na verdade, ele não serve porque é amor, ele está servindo o seu senhor, porque se ele não servir e não obedecer a esse senhor, certamente esse próprio senhor poderá até mesmo tirar a vida, ou até mesmo de uma forma brutal, tentar machucá-lo. E então às vezes esquarteja, às vezes tira um membro, porque esse escravo deve sim se submeter à vontade do seu senhor. Ele diz o seguinte, que a única maneira, aqui parafraseando, desse escravo se livrar desse senhor é morrendo, porque assim morto, ele não serve mais ao seu senhor, entre aspas, há essa liberdade. Paulo em Romanos capítulo 6, ele está trazendo justamente isso. Nós somos escravos do pecado. A partir do momento em que o nosso corpo pecaminoso, que vive servindo ao pecado,
ele precisa estar submetido à vontade do pecado. Então o pecado nos manipula, o pecado diz aonde devemos cair, em qual fraqueza devemos ceder. Então o pecado, como sendo o senhor do corpo, ele vai manipulando, ele vai justamente tentando trazer ou cercear, melhor dizendo, a liberdade ou qualquer expressão de cada um de nós. Então o que Paulo está dizendo? Que para nos livrarmos do senhor, chamado pecado, precisamos morrer. Só que o que Paulo está dizendo aqui sobre morrer, não é a morte física. Ele está falando sobre justamente dessa morte para o pecado. E é por isso que ele chega a mencionar que devemos ser crucificados como Cristo, né? No bom sentido aqui, crucificados nele, sermos ressuscitados em Cristo, para que de fato possamos exercer a liberdade no Espírito Santo, sem justamente submetermos ao pecado. Então ele está falando justamente isso, que somos livres por causa da graça e misericórdia do Senhor pecado, do ditador pecado que quer nos escravizar e tirar tudo que nós temos. Então essa é a ideia panorâmica justamente do capítulo 6 aqui que escreve Paulo aos Romanos. Dentro disso, meus irmãos, vamos entender o que nós congregacionais cremos em relação à santificação. É evidente que muitos possam até dizer que temos que fazer a nossa parte como cristão para alcançarmos a santidade, mas também tem a parte de Deus. Até então, podemos entender dessa forma, porque assim nós nos responsabilizamos também com as nossas ações. Contudo, meus irmãos, não são os nossos méritos que nos levam à santificação. Não é justamente a minha vontade de ser bom, de buscar a santidade que me leva a ser santo. Toda santidade, ela deve ser buscada, mas o único agente de purificação não são, meus amados irmãos, as nossas ações, porque por mais boas que sejam, maravilhosas, bem intencionadas as nossas ações, mesmo assim nós não temos o poder de autossantificação. O único que tem o poder de nos santificar é Cristo Jesus, por meio do seu sangue carmesim derramado naquela cruz. Porque se a gente pensar assim, meus irmãos, nós vamos estar assemelhados a uma religião que fala que com o martírio, do próprio corpo, agora me fugiu a palavra, quando a pessoa martiriza o seu próprio corpo, eu vou lembrar aqui mesmo, agora fugiu a palavra, ou seja, quando eu estou machucando a minha carne, martirizando a minha carne, é que eu estou justamente buscando santidade. Mas não, meu querido, você pode tirar todo o couro da sua pele, você pode arrancar os nervos da sua pele, do seu corpo, e dizer, aí eu vou buscar a santidade. Não, o único que tem o poder de nos santificar é apenas a pessoa de Cristo Jesus. Então vamos lá, sobre esse capítulo 12, da Confissão de Fé Congregacional, nós temos 3 sessões, 3 entendimentos aqui importantes a respeito da santificação. A primeira sessão vai dizer o seguinte: nós congregacionais cremos e confessamos que todos que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, e possuindo um novo coração e um novo espírito, criados neles em virtude da morte e da ressurreição de Cristo, são, além disso, santificados genuína e pessoalmente pela mesma virtude. Por qual virtude? Por sua palavra e seu Espírito neles habitando. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído e suas diversas concupiscências mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles mesmos são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas
para a prática da genuína santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então nós cremos, meus irmãos, e confessamos que todos nós que somos unidos a Cristo, de forma eficaz que Ele nos uniu, chamados e regenerados, que temos um novo coração, conseguimos entender a importância da santificação. Mas vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Em crermos e confessarmos que todos nós somos unidos em Cristo em primeiro lugar. Vamos abrir Romanos, capítulo de número 6, que nós lemos aqui, ainda com a Bíblia aberta. Olha que diz o versículo 5 e 6, Paulo escrevendo à igreja de Roma. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Olha só que coisa interessante, verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. No capítulo anterior, quando nós falamos sobre a adoção, quem são os filhos de Deus que nós dissemos? Aqueles que confessaram Jesus Cristo como Salvador, e nessa confissão a Cristo como Senhor e Salvador, o Pai Celestial, pelo seu Espírito Santo, sela a pessoa, para de fato afirmar que aquela pessoa que confessou o seu Filho Jesus Cristo, agora tem salvação e faz parte como filho do seu reino. Então o Senhor Jesus Cristo nos adotou, o Pai, mas Deus nos adotou através do seu Filho. Então aí sim podemos ser chamados de filhos. Na santificação, a partir do momento que também nós somos chamados de filhos, nós o que fizemos? Morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele. Para quê? Para que o velho homem que foi sepultado, não existe mais. Agora a pessoa passa a ser nova criatura, ela recebe um novo Espírito, recebe um novo mandamento, que é um mandamento do Senhor Deus, e recebe uma nova roupagem, é uma roupagem de santificação. E é por isso que nós somos unidos a Cristo. A partir que quando somos unidos a Cristo, o nosso velho homem já não existe o quê? Mais. O que Paulo diz aos Gálatas, já não sou eu mais, quem é que vive na gente agora, meus irmãos? Cristo Jesus. Então foi Cristo, a pessoa de Cristo, pelo seu Espírito Santo que nos regenerou, que nos salvou. É a partir dele que somos novas criaturas. Aqui, meus irmãos, é onde que é combatido, preste atenção, de que o batismo é quem sepulta alguém. Algumas igrejas, elas pregam que o velho homem é sepultado a partir do batismo. Mas, meus irmãos, as águas, elas não têm poder de fazer o velho homem morrer. Esse velho homem é morto a partir da confissão, de forma genuína, de forma realmente consciente, de que Cristo é o meu Senhor Salvador, então foi nele que eu fui sepultado. Já não existe mais o velho homem, agora é uma nova criatura. Só que essa união que nós temos com Cristo, ela é de forma o quê? Eficaz. Para quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, confessamos Jesus Cristo, estamos unidos agora com Cristo de forma eficaz pelo chamado. Para quê? Para viver uma vida de qualquer maneira? Não, para viver uma vida de regeneração, e para possuir o quê? Um novo coração e um novo espírito. E agora, quando nós recebemos um novo coração e um novo espírito, fomos agora criados nele para quê? Em virtude que todos nós somos de Cristo, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão para a glória eterna. E nós também, meus irmãos, estamos aqui para a glória eterna de Deus, porque somos novas criaturas, santificados por Ele, de forma pessoal e única,
pela mesma virtude. Que virtude? Pela palavra do Senhor. Olha só o que está escrito aí em Atos 20, verso de número 32. Atos 20, verso 32. O que está escrito aí? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Agora pula para o capítulo 26, verso 18. Paulo continua escrevendo, diz o seguinte: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quando nós morremos e também ressuscitamos com Cristo, ou seja, o nosso velho homem morreu, agora quem está nascendo é um novo homem, uma nova pessoa, com um novo coração e um novo espírito. Então o que Paulo está dizendo em Atos aqui, que pela palavra do Senhor nós recebemos isso, que através de Cristo Jesus, fomos que justamente ganhamos essa recompensa, de forma eficaz, sermos chamados para uma nova vida. E quando, meus irmãos, eu falo sobre nova vida, não estou dizendo aqui que devemos repaginar o nosso velho homem. Interessante que Jesus Cristo, tendo uma conversa com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo de número 3, Jesus Cristo está mostrando para Nicodemos o que é a característica daquele que nasceu da água e do Espírito. Quem nasceu da água e do Espírito não recebeu uma nova religião, não recebeu um corpo melhorado, um velho homem melhorado. Ele se fez nova criatura em Cristo Jesus. O que Jesus está oferecendo para Nicodemos é justamente isso: viver uma novidade de uma vida que agora é nova. Agora os irmãos já pararam para pensar que tem gente que se diz cristão, vive e quer o quê? Adaptar a sua vida cristã à vida secular. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, o que Atos está dizendo, que é justamente isso. É totalmente separado as ideias da nova criatura das ideias do mundo. Que a nossa maneira de pensar agora, a nossa maneira de falar, até a nossa maneira de interpretar o que estamos ouvindo, ela é muito diferente do que o mundo pensa. Hoje o que a gente tem visto são igrejas se adaptando aos modismos do mundo. Estão se adaptando ao quê? Às ideologias, estão se adaptando ao quê? Às feições do mundo, estão se adaptando aos prazeres do mundo, estão se adaptando às corridas, aos pensamentos do mundo. Mas Jesus Cristo, meus amados, em relação à santificação, nos chamou para sermos filhos diferentes, para sermos pessoas totalmente regeneradas, transformadas, porque o sentido da palavra regeneração é nascer de novo. Não é o melhoramento do velho homem, é o recebimento de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso, meus amados, que não há como um cristão continuar ou dizer que continua com a mesma mentalidade mundana, uma mentalidade pecaminosa. É isso que muitas vezes a televisão, os programas querem fazer. Dizer que o cristão, irmão Ademir, pode se adaptar ao mundo, que ele tem condições de se adaptar ao mundo. E eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos: Satanás não quer tirar ninguém da igreja, não. Ele diz assim: continue na igreja, mas ele diz o seguinte: agora não fuja de mim, não. Quando a gente olha para a história de Êxodo, quando o faraó está com o coração endurecido, Moisés chega para faraó e fala: deixe, o Senhor manda dizer, deixe o meu povo ir. Ao que faraó faz? Tenta negociar com Moisés. De que maneira? Moisés faz o seguinte: deixa os filhos e as mulheres. Olha o negócio que Moisés fala: não, deve sair todo o povo, homens, mulheres e crianças.
Em outra vez, quando Moisés volta, Faraó não deixa o povo ir. Moisés volta novamente na presença de Faraó. Moisés fala: Deus me enviou para dizer que deixe o povo dele ir. Aí Faraó diz o seguinte, depois das pragas: vamos fazer o seguinte, Moisés, vocês podem ir os homens, as suas esposas e os seus filhos, só que não saiam do meu território. Vocês podem adorar a Deus aqui nas minhas posses de terras, vocês não precisam ir para longe. Ao que Moisés fala: não, porque o Senhor queria que o Israel adorasse a Ele na Nova Canaã, no lugar que Deus preparou para ser adorado. Só que Faraó, meus irmãos, não queria deixar o povo sair. É a mesma coisa nós como cristãos. Não há como viver uma vida dúbia espiritualmente. Deus não, meus irmãos, não nos trouxe uma personalidade espiritual bipolar. Deus não quer que a gente seja múltipla pessoa. Ora, uma igreja, eu sou de um jeito, e quando eu estou no mundo eu sou do outro jeito. Eu, como já contei a história aqui para os irmãos, certo dia um irmão chegou aqui na igreja: e aí, pastor, fogo puro e santo, pentecostal. Eu falei: eita, o irmão é fogaréu mesmo. Aí quando eu fui na loja comprar um negócio lá, porque aqui na igreja ele dava paz do Senhor, me chamava de pastor, era um fervor só, meus irmãos. Um dia quando eu fui na loja comprar um Inter lá, a primeira coisa que eu estranhei: boa tarde, André, pode entrar. Aí eu cheguei perto: ô meu irmão, e onde ficou a paz do Senhor? Não, pastor, quando eu estou trabalhando eu sou profissional. Eu, what? Quer dizer, na igreja ele era crente, mas no trabalho ele deixa de ser crente para ser o quê? Profissional. Isso é um problema sério que a pessoa vive de santificação. Quando eu sou regenerado, eu recebo uma nova vida. E essa nova vida, ela é exercida onde? Na igreja, em casa, no trabalho, na rua, quando viajo, quando estou em lugares estranhos que ninguém me conhece. Essa nova vida é exercida onde? Em outros países, quando estou viajando. Então esse deve ser justamente a ideia de ser regenerado, porque recebemos essa herança do Senhor. Ele, como como Lucas escrevendo em Atos, melhor dizendo, capítulo 26, verso 18, que somos remidos do pecado, recebemos a herança para sermos santificados pela fé em Cristo. Então essa deve ser a nossa herança. Olha só o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 30. Vamos ver o que Paulo escreveu ali? 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 30. Olha o que Paulo afirma para essa igreja: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós somos de Cristo, e Ele nos fez para quê? Para o nosso Deus, em sabedoria, justiça, santificação e redenção, característica dos filhos de Deus, que querem viver e buscam santificação. Então essa deve ser a característica, e isso tudo deve ser exercido em quê? Pela palavra do Senhor, pelo seu Espírito. Então tudo que formos fazer, devemos fazer pela palavra do Senhor e pelo Espírito também do Senhor. Olha só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero ler apenas 2 versos, o 17 e o 19. Olha só que coisa linda que ele nos escreve. Verso 17, do capítulo 17. Santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pula para o verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos, Ele pede ao Pai para que continue vivendo a vida de santificação,
para que os seus discípulos também vivam a vida de santificação, mas uma santificação na verdade, uma santificação em verdade, buscando na palavra essa santificação verdadeira. Então observe bem, meus irmãos, que não há também santificação sem não ter busca na palavra, porque muitos buscam santificação sem exercício da palavra, nunca vão conseguir, porque a santificação, nós só temos ideia do que ela seja, se nós virmos, olharmos, obedecermos e exercermos a palavra do Senhor. Olha só o que Paulo escreve em Efésios capítulo de número 5, versos 25 e versos 26. Abra aí para que a gente possa entender e continuar entendendo melhor. Efésios capítulo de número 5, versos 25 e 26. Falando aos maridos: maridos, vocês precisam amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê, meus irmãos? Por que Cristo se entregou às pessoas? Por que Cristo se entregou para a igreja? Para fazer o quê? Para santificar, purificar, com o quê? Com lavagem da água, mas uma água de qualquer maneira, a água pela palavra. É como Paulo está dizendo que não existe purificação com qualquer tipo de água. A santificação, a purificação, vem também através da palavra. É por isso que precisamos meditar na palavra, obedecer a palavra, porque esse exercício nos ajuda a santificar na pessoa de Cristo Jesus. Volto a dizer, não existe santificação de forma extra-bíblica. Ninguém se santifica fora da palavra. É necessário estar na palavra, nas escrituras sagradas, para também ser santificado. E aqui vai um ensino para todos aqueles que não gostam de ler a Bíblia. E eu vou falar com bastante calma para ninguém me interpretar mal. Eu vou falar bem devagarzinho, tá, meus irmãos? Quem não tem o excelente hábito de meditar na palavra, é apenas não conhecer, mas exercer a palavra, é de duvidar se essa pessoa de fato busca santificação. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, pastor, você está dizendo que porque eu não leio a Bíblia eu não sou santo. Eu só estou dizendo que não existe ser santo, não existe esse negócio de buscar santificação fora a palavra. Deve-se existir a palavra no coração. Porque se é a partir da Bíblia que conhecemos a Deus, como é que podemos nos santificar fora da Bíblia? Não tem como, meus irmãos. É por isso que está aqui expresso, muito bem expresso. Quando Paulo escreveu em Efésios falando, olha, o Senhor Jesus Cristo se entregou pela igreja, se doou pela igreja para santificar a igreja, para purificar a igreja com lavagem de água pela palavra. Então não há como uma pessoa ser purificada por Deus também, se eu estou fora da palavra. Então uma coisa para a gente refletir, será que temos amado a palavra de Deus e exercido de fato? Porque sem palavra de Deus também não existe purificação, tá, meus irmãos? Olha só o que Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Vamos abrir lá? Olha só o que está escrito, 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a santificação, para a salvação, em santificação do Espírito e fé do quê? Da verdade. Essa verdade que ele está dizendo, ele está falando sobre a palavra. Porque não há como encontrar a verdadeira verdade fora da palavra de Deus.
Apesar que hoje, por causa da pós-modernidade e os pensamentos pós-modernos, que eles dizem que não existe mais a verdade absoluta. Cada um de nós possuímos uma verdade. Ou seja, o irmão João tem uma verdade dele, mas eu tenho a minha verdade. Essa minha verdade, a verdade do irmão João, não pode ser a verdade dos outros irmãos. Cada uma tem a sua verdade. A Bíblia é uma verdade entre muitas verdades, ou seja, tirando, meus irmãos, o absolutismo da verdade bíblica, tornando a verdade bíblica como se fosse algo subjetivo, obsoleto. Busca quem quer, é verdade, mas para mim, eu creio para os irmãos, que a palavra do Senhor é a verdade absoluta de Deus para os homens. Ela não é subjetiva, ela não é mais uma verdade entre todas. A verdade conhecemos porque o Espírito Santo justamente instruiu, inspirou homens para falar a respeito das coisas divinas e eternas, e é a partir da palavra que nós conhecemos a verdadeira verdade. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe verdade também fora da palavra de Deus. Não existe santidade fora da palavra de Deus. Por isso que nós congregacionais confessamos e cremos que somos santificados de forma genuína e pessoal, pelo quê? Pela virtude da palavra do Senhor, do seu Espírito que habita em nós. E o que acontece? O domínio de todo o corpo do pecado é destruído por causa da palavra de Deus e por causa do Espírito Santo de Deus. E aonde a gente vai ver escrito aí? Abra a sua Bíblia. Olha só o que está escrito, meus irmãos, em Romanos 6, do texto que nós lemos. Eu quero ler só apenas 2 versos, o verso 6 e o verso 14. Vamos ver o que Paulo está escrevendo aqui. Capítulo 6, verso de número 6. Vamos ler novamente porque já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Crucificado com quem? Com Cristo. Para que o corpo do pecado seja o quê, meus irmãos? Destruído. Por que nós fomos crucificados? Para que esse corpo, ou seja, os nossos anseios pecaminosos, o desejo incessante da nossa natureza caída, deixe de buscar os prazeres da carne, deixe de se inclinar para os prazeres da carne. É por isso que somos crucificados em Cristo, para que esse corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha só o que ele diz no verso 14 do capítulo 6: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo do quê? Da graça. Então, quando a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque confessamos a Cristo, e quando confessamos a Cristo, fomos crucificados. Para quê? Para que a nossa natureza pecaminosa, o nosso corpo em pecado, seja mortificado. E é isso que ele faz. É por isso que a gente vê hoje em dia quantos ex-bêbados, ex-drogados, ex-prostitutos, ex-mentirosos, ex-baladeiros, ex-micarandeiros, carnavalescos, são juazeiros. Eu não sei se é esse nome que fala, né? Eu não sei se fala esse nome, se são juazeiros, né? Ex-são juazeiros, né? Gostam do São João, ex-beberrões. Por quê? Porque a partir de Cristo, da palavra de Cristo e o Espírito Santo, esses prazeres são mortos em nós. A nossa carne já não se inclina mais para esses pecados. É evidente que vamos continuar ainda nesse corpo, o pecado ele continua nos chamando, mas a cada dia, quando em Cristo Jesus
e pela palavra nós buscamos, pelo Espírito Santo, a cada dia, meus irmãos, o que acontece? Aqueles pecados que nós cometíamos, não mais cometemos, porque o nosso corpo já não vai tendo mais prazer no pecado, porque o nosso maior prazer está em Cristo Jesus e fazer a sua santa e poderosa vontade. Aí que está a diferença, meus irmãos. É por isso que o mundo não compreende. Por que crente não bebe? Crente não vai para essas baladas? Crente não vive no tóxico, na prostituição e continua sorrindo, alegre, fervoroso, sorridente, abençoado? Porque a nossa satisfação já não encontramos na carne, mas encontramos no Cristo Jesus, no Filho do Altíssimo, porque fomos mortificados, crucificados com Ele. Então nosso prazer já não é mais tanto aqui na terra, nós estamos desfrutando, desejando as regiões celestiais, porque é isso que devemos buscar todos os dias. Então o nosso pecado, o nosso corpo, melhor dizendo, do pecado é destruído. E o que mais? E as suas diversas concupiscências, mais e mais, elas vão o quê? Enfraquecendo e sendo mortificadas. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, verso de número 13. Vamos ver o que Paulo está falando aí à igreja de Roma. Olha só o que Paulo disse. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, olha aí, mas, de vez em quando essa palavra mais é uma beleza, né? Quando a gente sabe usá-la. Mas, se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, o que vamos fazer? O que? Viveremos. Olha que expressão interessante que Paulo usa. Se nós, pelo Espírito, modificamos a carne, as obras do corpo, ela vai o quê? As boas obras, nós vamos viver. Então até, meus irmãos, a mortificação da carne tem que ser feita pelo Espírito. Ninguém tem poder de automortificar o poder da carne. Lembra que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, sobre os poderes da carne? Pois é, elas só são vencidas pelo Espírito. É por isso que em Gálatas capítulo de número 6, a gente vai ver essa continuidade, dessa veracidade. Então, o que vamos ver aí? Que se vivermos no Espírito, se vivermos a cada dia mais obedecendo a palavra do Senhor, vamos viver. Mas se a gente fizer diferente, como ele bem disse no início do versículo, que se vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se vivermos no Espírito e modificarmos a carne no Espírito, nós vamos viver. Olha só o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, verso de número 24. Olha só o que ele diz. Os que são de Cristo, o que fizeram? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. As pessoas que estão em Cristo mortificaram a sua carne, mortificaram as paixões e as concupiscências. Isso tudo é feito pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. E mais ainda nessa primeira sessão, além de termos pelo Espírito e pela palavra do nosso Deus, pela pessoa de Cristo Jesus, a qual crucificamos, a qual também nós morremos para o mundo, para viver para Cristo, o que acontece? Somos, por causa de Cristo, pelo Espírito, pela palavra, mais vivificados, fortalecidos em todas as graças salvíficas para a prática da genuína santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos abrir aí, 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 1. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha só o que Paulo escreve em Efésios capítulo de número 3, versos 16 a 19. Com doutrina é assim mesmo, irmão, é um versículo atrás do outro. Os irmãos sabem onde eu aprendi a folhear a Bíblia? É na escola bíblica. Eu tinha uma professora, meu irmão, que a minha professora, ela tinha uma memória invejada, sabe? Ela guardava tudo na memória. E ela diz assim: abre tal livro. Aí a gente tinha que abrir. Abra agora em Malaquias. Abra agora em Sofonias. Abra agora em Ageu. E ela só citava, meu irmão, um livro que a gente não tinha costume de abrir nem pregar. Não é assim que a gente faz? Meus irmãos, eu aprendi a folhear a Bíblia assim. E graças a Deus, né, quando eu era pequenininho, eu aprendi a decorar os 66 livros da Bíblia. E é muito bom, tá, meus irmãos, porque ajuda. Mas vamos para o Novo Testamento. Efésios capítulo de número 3. Olha o que Paulo escreve, versos 16 a 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, meus irmãos, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Para quê, meus irmãos? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando, meus amados, buscamos o Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, é justamente o que Paulo está dizendo na Efésios. Vamos entendendo a largura, a profundidade, a altura. Vamos tomar conhecimento um pouco dessa expansão espiritual na nossa vida. Tem gente que não tem nenhum conhecimento de forma espiritual, porque ele nunca de fato se aprofundou na palavra. Sempre se manteve na superfície. Ele nunca sabe qual é o tamanho do poder. Ele nunca vai saber, ele nunca vai compreender alguns feitos do Senhor, porque ele não se aprofunda nas riquezas da sua glória, como Paulo escreveu. Mas vamos pular, Colossenses capítulo de número 1. Nós estamos falando de que, meus irmãos? Que somos vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para termos uma genuína santidade. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 1, olha só o que está escrito no verso de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. O que está acontecendo aqui? Paulo rogando a Deus pela igreja de Colossenses, para que eles pudessem conhecer a vontade de Deus, sabedoria e a inteligência espiritual. Tem gente que não tem inteligência espiritual, não consegue discernir, perceber as coisas. Aí ele atrela isso a Satanás. Tem muita coisa que não é Satanás não, meu irmão. A pessoa não tem inteligência. Olha só o que diz o verso de número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só o que diz o verso 11, que coisa linda. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Ou seja, ele vai viver uma perseverança, uma paciência em alegria. Verso de número 12, para a gente fechar. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na
luz. Olha que coisa linda, meus irmãos. Paulo dizendo a esses irmãos, olha, esse fortalecimento, essa vivificação que nós buscamos, né, ele fala que estava orando pela igreja de Colossenses, para que Deus desse a ele inteligência espiritual, sabedoria, conhecimento da vontade de Deus, porque, meus irmãos, eu vejo que não existe coisa melhor para nós termos o conhecimento da vontade de Deus. Não é verdade? É evidente que nem tudo Deus vai nos explicar, mas é bom ou não é bom conhecer a vontade de Deus, meus irmãos? Quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente não anda errante, não. Até o que vamos pedir, sabemos o que pedir. O problema é que tem muito crente frustrado, que está pedindo coisa a Deus que Deus nunca vai dar. Mas por que pede as coisas a Deus que Deus nunca vai dar? Porque lhe falta conhecimento, lhe falta profundidade, relacionamento com Deus, ou seja, santidade. O que o autor aos Hebreus fala no capítulo 12, verso 14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o quê? Deus. Tem gente que deixa de ver a Deus porque não conhece a vontade de Deus, não sabe de fato qual é a largura, a profundidade, o conhecimento das questões espirituais, essa sensibilidade espiritual. Ele não sabe de nada, não sabe o que é Deus. O mundo, meus irmãos, enquanto viver no pecado, nunca conhecerão a Deus de fato. Então não adianta dizer, eu amo a Deus, eu conheço Deus, conhece nada. Quem vive uma vida de pecado, não pode dizer que conhece Deus. Quem vive uma vida de iniquidade, ele não pode dizer que conhece Deus, está mentindo. É palavra jogada ao vento. É pena, meus irmãos, que é jogada em carro em alta velocidade. Para conhecermos a Deus, precisamos buscar santificação. Então, se a gente olhar bem para a palavra de Deus, é tudo conversa fiada. Eu amo a Deus, eu conheço a Deus. Vivendo em pecado não conhece não. Porque se nós conhecêssemos a Deus de fato, nunca desejaríamos pecar. Essa é a verdade. Porque o que Isaías fala é que as nossas iniquidades fazem o quê? Separação do nosso Deus. Se estamos separados de Deus, como é que nós vamos conhecer a sua vontade? Como é que um casal faz para casar? Quando está lá os dois pombinhos se conhecendo no namoro, não é assim, irmão Ademir? Quando seu irmão conhece a irmã Márcia. Apesar que a irmã Ademir conhece melhor a irmã Márcia, porque agora convive junto. Aí a gente conhece de fato a pessoa. Porque o namoro é assim, meus irmãos. Não sei se de repente foram com alguns irmãos. É passageiro, claro. Quando a pessoa começa a namorar, aí o que faz? Às vezes a moça se encanta com o rapaz porque o rapaz esconde que ele é sujo, desorganizado, sem compromisso. Mas na hora de tentar conquistar a moça, o quê? Vira filósofo, poeta. Não é assim? Ele vira meu irmão, é uma inteligência fora do comum. Parece que baixa o Speed Van Gogh nele. Vira pintor. Tem uma lábia. Aí quando a moça está interessada com o rapaz, o que faz? Ela de barraqueira vira uma dama. Para tentar o quê? Conquistar o rapaz. Mas aí quando vai ao casamento, quando não tem mais nada para esconder, e de vez em quando a gente se surpreende. Aí quando vão morar junto, vão descobrir quem são. É evidente que tem pessoas que ainda estão nesse namoro com Deus, sabe? É evidente que Deus é bem diferente, Deus não esconde nada, Ele é muito transparente, muito claro, em tudo que faz. Mas, meus irmãos, Deus não quer que a gente viva um relacionamento de paquera com Ele. Como é que eu posso conhecer Deus se eu não convivo, não vivo? Não vivo uma vida de intimidade, de relacionamento, de conversa, de oração, de busca, de meditação da palavra. Como é que eu vou conhecer a Deus? Nunca! E essa é a questão da santificação aqui.
A santificação nos leva a conhecer um pouco de Deus. Mas essa santificação de busca ao Senhor, ela precisa ser permeada pela palavra de Deus. Porque eu saberei o que Deus pensa, um pouco que Deus pensa, quando eu olho para a Bíblia e o Espírito Santo está me dizendo como eu devo andar, para de fato me relacionar com Deus. Então a santificação, meu irmão, é um meio de conhecimento de Deus, mas tem que ser pela palavra, pela busca, pela obediência. Aí de fato saberemos quem é Deus. E não há nada melhor, volto a dizer, do que conhecer a vontade de Deus. De vez em quando Ele permite ser conhecido de forma mais profunda na sua palavra. De vez em quando tem uma iluminação assim, sabe? Você está lendo a palavra, eita! Eu nunca tinha visto isso na palavra do Senhor. Eu nunca tinha descoberto essas coisas maravilhosas a respeito de Deus. Deve ser feito a partir da santificação, na leitura, na busca e de uma vida íntegra com Deus. Na segunda sessão desse capítulo sobre santificação da confissão, ele fala que essa santificação permeia o homem todo, ou seja, não é em partes. Contudo, ela é imperfeita nessa vida, permanecendo ainda alguns resíduos de corrupção em cada parte. Daí, suscita-se uma guerra contínua e irreconciliável. A carne militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, a santificação do Senhor, ela deve ser de forma total, não parcial. O meu coração é convertido, mas a minha mente não é. A minha mente é convertida, mas o meu corpo não é. Eu creio nisso, mas não creio nessa parte. Vamos ver o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Vamos ver o que está escrito lá. Eu vou ler bem devagar, para os irmãos não acharem que é uma pegadinha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos ler? E o mesmo Deus de paz vos santifique em parte. Em parte, meus irmãos? Em tudo. A santificação deve ser integral, não é parcial não. E todo o vosso espírito, quando fala sobre todo o vosso espírito, ele está falando, meus irmãos, das faculdades de pensamento, de raciocínio, de sentimento, de emoções, de projeto, de sentido, em tudo. Alma, olha só que ele coloca de forma completa. É a faculdade de pensar, de se emocionar, é a questão do movimento do corpo, ou seja, das características de sobreviver, de comer, de andar, de olhar, de pensar, de ver, de enxergar em tudo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a santificação deve ser de forma completa. Não é a mente estar em Cristo e de repente as ações do meu corpo dizem o contrário. É como a pessoa dizer que é cristã, mas vive em sensualidade. Eu sou crente, mas vive no mundo das drogas. Eu sou crente, mas vive no mundo de maledicências. Às vezes o pé vem para a igreja, mas a cabeça está onde? Em outro lugar. Eu vou relatar, meus irmãos, algo muito infeliz. Quando eu estava pastoreando em Belo Horizonte, auxiliando ali, eu vi uma cena, meus irmãos, assim, que me deixou estarrecido. Como diz os mineiros, eu fiquei embasbascado. Eu estava, de repente, entrando no hall da igreja, né, porque a igreja era bem grande, né? Tinha um hallzinho de entrada, coberta. De repente, quando eu entro na igreja assim, tinham dois rapazes conversando. Só que eu estava lendo um panfleto que tinha numa mesinha ali no hall de entrada da igreja. Aí, de repente, comecei a escutar, eles começaram a falar um pouco alto. Eita, será que fulano não vem não? Será que as meninas vêm não? Ei, rapaz, não sei não. A gente tem que ir, a gente tem que ver certinho, porque eu já paguei o motel. Sabe onde foi o ponto de encontro? Na igreja.
para que os pais não suspeitassem de que eles iam para o motel. Meus irmãos, tem muita gente assim. A santificação tem que ser de forma integral. Eu não posso dizer que eu sou santo na igreja e viver fora o que eu não vivo na igreja. Ela tem que ser de forma completa. Então, é integral a santificação, deve ser de forma integral. Agora, como diz a confissão, contudo, enquanto nós permanecemos nessa terra, haverá imperfeição na santidade de Deus? Não, em nós. As nossas imperfeições fazem com que essa santidade pura e poderosa, muitas vezes, não entre no nosso coração. Não é que ela tenha um poder, mas porque nós, nesse corpo, somos ainda vulneráveis. Ainda existirá a sensibilidade do pecado aos nossos corações, porque enquanto estivermos neste mundo, ela será imperfeita nessa vida imperfeita. E por mais que devemos sempre buscar, de vez em quando, meus irmãos, ainda ficam algumas sequelas do mundo no nosso coração. E se nós não tomarmos cuidado, elas tomam conta do nosso coração. É como alguém disse, se converteu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Se convenceu, tirou. Nós temos que tomar cuidado. Olha só o que diz em Romanos capítulo 7, já estamos quase terminando. Abra sua Bíblia em Romanos 7, no verso 18. Olha só o que Paulo vai dizer a esta igreja. Capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo falando, como dizer, aquilo que eu quero fazer de bom, muitas vezes não faço, e o mal que eu não quero, aí isso eu faço. Pula lá para o verso 23, para a gente otimizar o tempo. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eles falam o seguinte: olha, existe uma luta muito grande. A minha mente muitas vezes está em Cristo, mas o meu corpo chama para o pecado. O meu coração muitas vezes está na pessoa de Cristo, mas os meus membros, ou seja, as minhas ações, o poder da carne que habita em mim, muitas vezes me conduz ao pecado. Meus irmãos, é uma luta constante. E eu quero dar um recado para os irmãos que acham que ser pastor, que título acaba com isso. O próprio apóstolo Paulo sofria isso na carne, meus irmãos. O fato de ser um apóstolo não blindava do pecado. Não blinda. É por isso que precisamos buscar todos os dias, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, santificação. Olha só o que Paulo escreve em Filipenses 3,12. Olha que luta que ele tem. Essa é a luta também dele, que ele fala, ó, quanto a mim, irmãos, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para alcançar aquilo que, para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Ele tenta prosseguir, ele quer prosseguir, ele quer avançar para o prêmio da santa vocação em Cristo Jesus. Ele quer esquecer as coisas que ele fez, ele quer continuar. Mas de vez em quando, meus irmãos, a nossa memória pecaminosa nos faz lembrar de algumas coisas que não são de Deus. Aí de repente, lá do outro lado está o Espírito Santo de Deus. Eita, eu não posso voltar. Você não deve voltar. Então essa é uma luta contínua. E concordo, às vezes muito exaustiva. Olha só o que João escreve em sua carta, 1 João, capítulo de número 1, verso 10. Olha só o que ele coloca aí. Se dissermos que não pecamos, nos fazemos o quê, meus irmãos? Mentirosos. E a sua palavra não está em nós. Como nós temos consciência do nosso pecado? A palavra nos diz. É por isso onde entra a importância das Escrituras Sagradas.
Porque são as Escrituras Sagradas que vão, de fato, nos dar o entendimento do que é o pecado e o que é o pecado. Se alguém disser, pastor, eu não peco não, e tem gente que é assim mesmo, eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não faço isso, não faço aquilo. Meu querido, nós nascemos em pecado, a nossa mãe nos concebeu em pecado, o único que não foi concebido em pecado foi Jesus Cristo, que foi o Espírito Santo de Deus quem deu justamente essa graça a Maria. Mas vamos lá para a gente já partir para o nosso término. Olha só o que está escrito, meus irmãos, em Gálatas capítulo de número 5. Há uma briga, contínua. E eu volto a dizer, meus irmãos, essa briga entre o espírito e a carne é irreconciliável. Esse poder da carne, do pecado, não tem conciliação com o Espírito Santo. Não vamos achar nós aqui que o pecado vai se conciliar com o Espírito Santo. Não tem não, meu. Eu lembro o irmão, eu acho que o irmão falou isso ele não falou com maldade não. Mas um dia, isso há muitos anos atrás, meus amados, lá no Rio de Janeiro, era adolescente, bastante cabelo, tinha muito bigode, meus irmãos. Tinha um bigode que era bastante mesmo, eu acho que é quase do irmão Ademir assim. Eu lembro que o irmão pegou o microfone, oh meu Deus, ela falou assim, meus irmãos, me ajude a orar, eu estou orando para que Satanás se arrependa. Ore comigo, meus irmãos, para que Satanás, esses demônios possam se arrepender, irmão Jaci. Ela falando, é irreconciliável. Não existe mais perdão para Satanás que se rebelou contra Deus. A terça parte dos anjos não terá reconciliação com Deus. É determinante. É a mesma coisa a nossa natureza pecaminosa em relação ao Espírito Santo. Ela precisa ser morta para termos nova criatura, Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo habitar dentro do coração da pessoa que ela vive transgredindo a lei de Deus, vive em pecado e agora quer buscar Espírito. Ou somos de Cristo ou não. Não tem meio termo não. A Bíblia fala que é assim, sim ou não. Partindo disso, meus irmãos, é o quê? Do diabo. Ou a gente se santifica mais ainda, ou a gente se suja mais ainda. Não existe meio termo para Deus. Ou é ou não é. Mas vamos ler rapidinho para a gente já terminar. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18. Digo, porém, melhor dizendo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, verso 18 e fim. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E eu vou ler rapidamente 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. E por fim, terceira sessão, só vou ler para os irmãos entenderem. Nessa guerra entre o corpo pecaminoso, o espírito, contra a carne e o espírito, nessa guerra, ainda que a corrupção restante prevaleça, e muito por algum tempo, por meio do suprimento contínuo de forças por parte do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Por mais que nessa guerra, meus irmãos, como ele diz, ainda que a corrupção prevaleça, tente prevalecer, os santos, os filhos de Deus, os chamados por Cristo, prevalecerão contra a carne, aleluia. O Espírito nos dará forças para vencer o pecado, o Espírito nos dará força para fugir da aparência do mal. O Espírito Santo, a palavra do Senhor, nos fortalecerá, meus irmãos, para vencermos no temor do Senhor e sermos aperfeiçoados nele, para que um dia, quando ele voltar, estejamos preparados, porque ele voltará para nos buscar.
Por isso que Pedro fala, capítulo 3, verso 18: meus irmãos, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele então seja toda honra, toda glória e para todos sempre. Porque João também escreveu na sua carta, 1 João capítulo 5, verso 4: porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o quê? O mundo. Você é um vencedor, porque você é nascido de Deus. Então nós vencemos o mundo, não porque há força, porque nós nascemos do Espírito Santo de Deus, e Ele nos fortalece para tal. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nos conceda graça, nos conceda paz. Vamos colocar de